Aí, rapaziada, bora tomar um cafezinho. Vocês vão me acompanhar aí. Tem uma ideia que eu preciso trocar com vocês. Um vídeo que eu já queria gravar aqui pro canal. E tava ali à toa em casa. Falei, vou tomar um cafezinho, que sem café eu não funciono. Só tomei um café hoje. Então é isso, tô encostando ali. Já que eu chego e a gente troca uma ideia. Bom, rapaziada, como vocês já podem perceber, já cheguei aqui no café, tô tomando meu cafezinho. E a ideia que eu queria trocar com vocês é o seguinte: desde quando eu criei o canal, eu falei de tudo que aconteceria, falei de todas as minhas ideias, do porquê de eu ter esse canal, quais princípios e quais propósitos eu queria para isso aqui. E também, todo mundo viu que eu estava dedicado a fazer o simples bem feito, tá? O que acontece? Eu cometi um erro muito grande mesmo, não por isso, pelos princípios e pelos propósitos e as ideias que eu tive pro canal, mas pelo jeito que eu segui, que eu lidei com isso e que não foi absolutamente nada do que eu tinha dito no começo. Então, assim, é bem bizarro pensar que eu deixei tudo isso muito claro e, na verdade, todas essas semanas, esses dias, esse mês que eu passei sem criar nada, sem gravar nada, sem editar nada, sem postar nada, foi justamente por eu não estar lidando como eu disse que iria lidar, não estar seguindo como eu disse que eu ia seguir. Isso foi me desanimando, sabe? Tipo, eu não levei de forma leve, eu levei como, poxa, eu tenho que trazer algo extraordinário, além da minha rotina, tenho que pensar em conteúdos e coisas do tipo pra gravar, sendo que na verdade não era isso, tá ligado? Eu tinha deixado muito claro pra mim o porquê que eu ia fazer isso e como eu ia fazer isso. E eu errei, cometi esse erro. Deixei de gravar, ficava comparando com conteúdo de pessoas que já estão com isso, trabalhando com isso há muito tempo, pessoas que fazem isso em prol do dinheiro e não do processo. Eu me comparei com as pessoas que não fazem pelo mesmo propósito que eu. Me arrependi muito, fiquei muito chateado quando eu parei pra perceber que fazia um mês que eu não tinha postado nada, que a gente fez 1 ano aqui na Irlanda e eu não gravei nada, mesmo que a coisa mais simples, pra eu trocar uma ideia, pra falar o que eu acho que mudou pra mim, o que mudou em mim, as formas com que eu enxergo as coisas hoje, como eu enxergava quando eu cheguei. Tudo isso que era simples, que era algo bobo, mas que eu ia ter uma documentação, ia ter um registro daquilo que era tipo 1 ano aqui na Irlanda, que é algo que pra muitos pode ser nada, mas pra gente é um marco, assim, tipo, uma parada muito interessante. Eu deixei passar, eu deixei em branco, não gravei nada, não documentei nada, não tratei como se fosse algo especial. E mais que isso, eu quebrei meu propósito e meu princípio pra esse canal. Não é fácil, rapaziada, não é fácil. Meu maior ídolo, assim, como criador, não criador de conteúdo, mas criador de vídeos, criador de filmes, ele prega muito isso, sabe? Não fique preso a, tipo, criar conteúdo, ter que fazer algo em especial. O ordinário é legal, o ordinário é interessante. Muitas das vezes a gente enxerga que a nossa vida não tem nada de interessante só porque, sei lá, a gente não tá fazendo, seja um unboxing ou um review de algum produto, seja alguma coisa relacionada a mostrar o diferente, mostrar o novo. E a gente fica preso nessas coisas e acaba esquecendo que o ordinário também é interessante, que o ordinário também é legal. Pra mim, hoje é ordinário, mas pra mim de 1 ano atrás, porra, eu queria muito estar na Irlanda, o país que eu moro, sentado num café, curtindo
trocar ideia com a câmera, falar com a câmera, gravar um vídeo, o processo depois de editar um vídeo, ter essas ideias, sabe? São coisas que eu gosto do processo de estudo, eu me interesso muito por esse mundo, digamos assim. É bizarro como, mesmo sendo algo que eu gosto, mesmo sendo algo que eu já tinha pensado, eu consegui falhar nesse e cometer esse erro, sabe? Tipo, algo tão bobo, algo tão simples, algo tão fácil de ser resolvido que... Infelizmente, eu caí na autossabotagem do meu próprio cérebro. Isso é muito louco. Mas também não quero pesar o clima do vídeo, ficar só falando do que eu deixei de fazer, no quanto eu acho que eu errei, no quanto eu tô me cobrando sobre isso agora, me arrependendo de tudo que eu deixei de gravar. Seja uma simples faxina na casa ou eu indo pra escola e vivendo o meu dia, indo pro trabalho, fazendo as coisas que eu faço normalmente, que eu faço no meu dia a dia, tá ligado? Mas também eu tenho que assumir que de um certo ponto não foi só a questão de procrastinar e me comparar com os outros, assim, me colocar pra baixo quanto aos meus vídeos. Não foi só isso, tá, rapaziada? Esse fato que eu falei, esse fato negativo que eu falei, tiveram muitas coisas positivas também que me fizeram não tá gravando, não tá postando, mas principalmente as negativas, tá? Que fique bem claro, as negativas foram de longe o maior motivo e a maior causa de eu não ter gravado durante tanto tempo. Mas assim, de qualquer forma, eu aprendi alguma coisa com isso, tá? Mesmo sendo uma experiência negativa, da qual eu me arrependo, da qual eu me chateio quando eu entro no canal e vejo que desde os primeiros vídeos não tem mais nada. De forma resumida, me chateou muito isso. É aquela frase do antes feito do que perfeito, sabe? É exatamente isso assim que eu sinto. Eu devia ter feito. E agora eu aprendi isso. Isso tudo me ensinou, além de eu perceber que eu tenho que pegar e fazer, mesmo que da forma mais simples possível, eu percebi também que foi talvez só um tempo para eu esfriar minha cabeça, para eu conseguir ter essa noção de que feito é melhor do que perfeito, entender que é assim que eu quero fazer daqui pra frente. O que eu quero dizer com tudo isso é que agora talvez eu tenha entendido o real significado de tudo aquilo que eu disse no começo do canal. É justamente aí que vem a essência da parada. Por que é que você começou? Tem pessoas que têm motivos nobres, outras nem tanto. Óbvio que eu quero monetizar, que eu quero construir uma comunidade, que eu quero criar algo a mais, além de só ser o meu hobby. Mas só sendo o meu hobby também não é motivo para isso aqui ser considerado fútil. Assim, são muitas coisas, eu conseguiria ficar aqui falando por muito e muito tempo sobre esse assunto. Mas uma coisa é fato, com tudo isso, em algum ponto, em algum momento, em alguma virada de chave, eu amadureci. Entendi o real porquê de eu ter passado por isso e talvez o porquê Deus tenha colocado isso na minha vida. Eu enxerguei algo além da decepção de não ter gravado e enxerguei algo além do meu erro, tá ligado? Não somente o meu erro e ficar me crucificando e ficar chorando leite derramado. Foi algo além disso. E esses são desafios que eu acredito que todo mundo enfrenta, tá ligado? Todo mundo, em algum ponto, você vai passar por isso. Seja vendendo sorte na praia, seja você tentando criar algo relacionado ao audiovisual ou algo relacionado à fotografia, seja você tentando criar um tipo de comércio, você vai se comparar, você vai parar, olhar para aquele coleguinha que tá há alguns anos à sua frente e vai pensar: porra, por que o meu não tá igual aquele ali? Será que o meu tá ruim? Sendo que, muitas das vezes não tá. Às vezes é só, ele começou anos antes de você, ele ganhou experiência anos antes de você, ele caiu, errou e aprendeu anos antes de você. Já nem sei mais onde esse vídeo vai chegar, já nem sei mais o que eu vou achar desse vídeo depois, mas uma coisa é fato: assim como eu aprendi, eu tenho que postar esse vídeo. Então, mesmo se eu não gostar, vocês vão estar vendo isso aqui. E eu espero que eu possa atingir alguém com tudo que eu falei aqui hoje. Agora eu me vou, porque já deu minha hora.